cara não, minha cara, tá bom? Eu tava chorando por causa da morte de uma galinha há aproximadamente 2000 anos, tá bom? Eu estava lendo sobre um historiador chamado Joseph Ben Mathieu, não sei falar o nome dele, que era um historiador e ele narra a guerra, o cerco de Jerusalém, né, a guerra entre judeus e romanos, aproximadamente no ano 66, depois da morte de Cristo, e ele conta que um soldado viu uma galinha totalmente torrada em posição... eu vou ler para vocês, olha só. Conta que um soldado romano encontrou uma galinha totalmente torrada numa posição arqueada, como se estivesse chocando seus ovos. Totalmente torrada. Quando afastou com a espada, debaixo dela saíram piando assustados pintinhos. A conclusão óbvia é que o instinto materno falou mais alto. Mesmo diante do fogo destruidor, a galinha fez o que só uma mãe extremada podia fazer. Preferiu morrer para salvar seus filhotes. Agora eu tô lendo isso com tranquilidade, mas quando eu li isso pela primeira vez, mexeu muito comigo. Né? Nessas horas eu vejo isso aqui como uma ilustração do versículo que diz: o amor é sofredor, né? Eu tenho uma amiga que tá grávida, ansiosamente esperando a chegada da filhinha dela, e dá vontade de falar: olha, prepara para sofrer, porque amor e sofrimento andam juntos, andam muito juntos, né? Tá. O propósito desse vídeo é abordar uma notícia que saiu na BBC, que na verdade já está circulando há mais tempo, que é sobre o uso de partícula neutra, né, para se referir a Deus. Isso, de acordo com a argumentação das pessoas que propõem esse uso, para combater a dominação patriarcal e coisas do tipo. E, bom, em primeiro lugar, eu gostaria de propor o seguinte, de informar o seguinte: na Bíblia há várias menções a atributos de Deus, né, que são, na biologia como a gente conhece, que são próprios de uma mãe, né? Isso não tem como eu não deixar de lembrar do que eu comentei num vídeo sobre o Richard Wurmbrand, né, de um soldado russo na linha de frente que nunca tinha rezado na vida, nunca tinha tido lição nenhuma sobre religião nem nada, que na linha de frente a única coisa que ele conseguia orar era: Deus é espírito de mãe. Então, assim, alguma coisa nele, né, fez associar que existe Deus e ele cuida, ele ama como uma mãe. Enfim. Eu não quero me meter aqui a falar da língua hebraica, porque eu não sei, tá? Eu sequer sei usar o Strong's Concordance, que é uma ferramenta de leitura da Bíblia, né? Na qual você vê a palavra original, você vê quantas vezes ela ocorre na Bíblia, de que maneira. Mas assim, é uma coisa que eu quero aprender a usar, assim, com tranquilidade. E já deixo essa notícia, para quem não sabe, de que a argumentação de que a Bíblia tem muitas falhas de tradução, por isso eu não vou ler, isso não tem justificativa nos tempos de hoje. Nós não temos essa desculpa para dar, porque os recursos que nós temos, as ferramentas de estudo que a gente tem hoje, faz com que a gente tenha, assim, em 5 segundos, um compilado de informações que antigamente ia exigir de um erudito, tá? De um estudioso profissional, uns 6 meses de pesquisa. Então, isso não existe. Enfim, quando a gente pensa sobre atributos femininos, né? Atributos, assim, na verdade, atributos maternais, melhor dizendo, o primeiro termo que me veio à mente foi a designação de Deus como El Shaddai, né?
que pode ser entendido como o Deus que amamenta. Só que, para quem quiser ir a fundo e ver como é que é e tal, no Strong's Concordance, Shaddai é categorizada como a palavra H7706. O que é isso? Esse Strong's Concordance basicamente é a catalogação de cada palavra que aparece na Bíblia. Aí você vai pelo código dela, né? No caso do Shaddai, que é H7706, e aí você vê a raiz original, o que significa, tal, como é que são as flexões, assim. Só assim, eu tô falando isso porque é um recurso que eu nem sabia direito que existia, entendeu? Muito bem. Só antes de a gente continuar aqui na questão do El Shaddai, né, que pode ser entendido como Deus que amamenta, a Bíblia tem muitos recursos de linguagem. Tem um livro que catalogou mais de 200 figuras de linguagem, né? A gente não conhece metáfora, elipse, tudo isso. A Bíblia é um livro riquíssimo, que tem mais de 200. Então, um estudo sério da palavra de Deus exige seriedade, né, do método de leitura. E envolve hermenêutica, envolve o estudo dessas figuras de linguagem, envolve vários outros elementos de gramática, sabe? A exegese, enfim. Então, porque veja bem, a Bíblia é Deus falando conosco. Vocês imaginam, quem criou os oceanos, quem criou tudo, para falar com a gente, muitas vezes tem que usar um recurso que não é exatamente a realidade, mas é para fazer a gente entender. A gente não faz isso com criança, sabe? Então, assim, vamos ter em mente que o que está escrito, né, nesse livro não é qualquer coisa, não é um livro para ser lido como outro qualquer, né? E como eu já falei em outras ocasiões, a Bíblia foi escrita por Deus e Deus assinou esse livro para garantir que foi Ele mesmo de milhões de maneiras, né? Que cabe a nós descobrir a cada dia. Mas assim, a forma mais óbvia de mostrar isso, gente, é perceber que a Bíblia é, na verdade, uma pequena biblioteca composta por 66 livros escrita por 40 autores que muitas vezes nem se conheceram, e um tá escrevendo junto com o outro, sem nem saber. Por quê? Porque o autor verdadeiro, o autor desse livro chamado Bíblia, tá fora do tempo, é Deus, né? Então, cada autor é como se estivesse sendo responsável por fazer uma peça de um quebra-cabeça, e a imagem final nem ele sabe o que ele tá... Na verdade, eu acho que isso se aplica aos autores do Antigo Testamento. Eu acho que os autores do Antigo Testamento escreveram muitas vezes sem saber o que eles estavam escrevendo. Já os do Novo Testamento, né, que receberam o Espírito Santo após o sacrifício de Jesus, Paulo, os apóstolos e tal, eles sim, eu acho que o Espírito Santo, através deles, já... o painel tá aqui, entendeu? Mas não acreditem em nada que eu tô falando. Façam esse favor pra vocês e façam esse favor pra mim. Não acreditem em nada que eu tô falando. Vão ver se é isso mesmo. Como os bereanos. Não acreditem no que falem pra você. Vocês têm olhos, vocês têm mente. Todos nós temos recurso cognitivo pra ir com as nossas próprias pernas, né? Mas então tá bom. Então, voltando, né? O propósito do vídeo é tratar dessa proposta de usar o termo neutro para se referir a Deus, né? No embate aí com essa pseudo-visão machista de que Deus não pode ser homem. Aí o que eu estava dizendo é que, olha, de fato, na Bíblia Deus muitas vezes usa recursos para se referir a Ele mesmo que mostram atributos femininos. Por exemplo, quando ele diz acredito que eu não escrevi. Em Gênesis, quando ele fala para Abraão que ele vai multiplicar a semente de Abraão como as estrelas do céu,
Ele diz, porque eu sou o Todo-Poderoso. No original, esse eu sou o Todo-Poderoso é usado esse El Shaddai, que existe essa tradução de Deus provedor, Deus que amamenta, né? E aí, mais uma coisa que eu vou me meter a dizer sem... bom, e se a gente for pensar em amamentação, veja, olha só isso. Quando a mãe amamenta, ela tá dando um alimento que é do próprio corpo dela, né? Olha se isso não tem tudo a ver com Jesus ser o pão que desceu do céu. Vê se isso não tem tudo a ver com Deus dando a si mesmo. Ele não tá dando uma coisa de fora, ele não tá preparando uma coisa de fora, ele tá dando ele mesmo. E também vê se isso não tem tudo a ver com Jesus falar, se vocês não beberem, Jesus fala, meu sangue verdadeiramente é bebida, meu corpo verdadeiramente é comida, né? Então, tá aí sendo comunicada uma realidade muito mais profunda do que a gente consegue alcançar, assim, com uma leitura rasa, né? Por isso a Bíblia é um livro que merece uma dedicação de toda uma vida pra gente estudar diariamente. Tá. Então, veja bem, sobre os recursos que Deus usa para comunicar sobre a natureza dele. Deus, a gente pode pensar que Deus é uma águia, ou que Deus é uma galinha, ou que Deus é uma ursa? Não, foram usadas figuras de linguagem para Deus comunicar atributos dele. Então, olha só, em Deuteronômio 32, 11 e 12, está escrito: como a águia desperta o seu ninho, se move sobre seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Então aqui ele está se comparando com uma águia, né? Por esse motivo específico. Não podemos imaginar que Deus é uma águia. É uma figura de linguagem, né? Então, aí aqui eu lembrei de Romanos 1, 23, que diz: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, é certo a gente imaginar a imagem de Deus como de uma ave, de um quadrúpede e de um réptil? Não. Né? O que nós temos de mais próximo da imagem de Deus é o que a gente vê quando olha no espelho. E isso é um fato que deve nos trazer uma imensa responsabilidade, né? E nos lembrar da nossa missão como embaixadores aqui, né? Agora, mais importante do que pensar na aparência de Deus, na aparência física, é conhecê-lo, é conhecer o seu caráter, é conhecer o seu comportamento, o que ele ama, o que ele odeia, né? E a Bíblia é o propósito de Deus em se fazer conhecer. Deus quer desesperadamente, eu não sei, tomara que não seja pecado dizer que Deus quer desesperadamente uma coisa, mas eu vou dizer assim, espero em Deus não está sendo errado, mas é um desejo intenso, avassalador, sabe? De Deus em se fazer conhecer. Deus não é um Deus misterioso no sentido, oculto, existem coisas nele que realmente não dá pra gente alcançar, mas, gente, 66 livros que quanto mais você cava, mais coisas você vai achar. Uma vida inteira, eu acho que não dá pra esgotar um versículo, porque quanto mais você estudar um versículo, mais coisa vai sair dele, né? Então, Deus se revela através de seu Filho, né? Tem um versículo da Bíblia que fala: havendo Deus antigamente falado de várias maneiras, né, por sonhos, por profetas, tarará, aprove a Deus nos últimos dias falar conosco pelo seu Filho. Então, você quer conhecer a Deus? Quer saber, Deus é homem ou é mulher? Deus tem quais atributos? Como é a personalidade de Deus? É só estudar Jesus. Jesus falou: você quer ver o Pai? Você olha para mim. E Oséias 13, 18, Deus se compara a uma ursa que perdeu seus filhotes.
E em Isaías 49:15, Deus se compara a uma mãe. Olha só, olha o que está escrito. Porventura, isso em Isaías, tá? Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Cadê o da Ursa? Pera aí, gente. Eu achei que eu tinha pegado o versículo que fala que como uma ursa que perde seus filhos. Ah, aqui, ó. Não escrevi não. Terrível, né? A pessoa não saber editar e também ficar aí se perdendo na coisa. Então, olha só. Deus é uma realidade tão suprema que não dá pra, a gente não tem recurso cognitivo, a gente não tem, né? Um vaso não consegue entender seu oleiro, né? O oleiro é muito mais do que o vaso consegue entender. Então, Deus usa recursos de linguagem, tá? A gente tem que tomar muito cuidado para não pegar, né, no sentido prático, uma coisa que está sendo falada em linguagem figurada, né? Agora, independentemente de qualquer variação, de qualquer recurso de linguagem que seja usado, né, de Deus se equiparar a uma mãe que cuida do seu filho, se equiparar a uma mãe que amamenta, porque ele nos alimenta com a própria natureza dele, né? Isso ele fez de forma, né, com maná no deserto, mas especialmente pelo filho dele, que é o pão que desceu do céu, e também a palavra dele, que é o nosso alimento. Gente, pelo amor de Deus, de uma coisa a gente pode ter certeza. Deus se revela na sua palavra como Senhor e não Senhora, como Rei e não como Rainha, como Pai e não como Mãe, e Jesus como noivo, sendo nós a noiva dele. E Jesus disse, eu e o Pai somos um. E Jesus veio como o quê? Como homem ou como mulher? Como homem. É engraçado como as coisas mais óbvias são atacadas, né? Lá em Lucas 2:21 está escrito, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, se a preocupação, né, é defender a importância do gênero feminino, que eu concordo plenamente que precisa ser valorizado, né? Que tal a gente ver, né, de que maneira o próprio Jesus subverteu um monte de regra justamente para mostrar o amor dele pelas mulheres, por todos nós. Olha só, se você gostar de uma pessoa que tem um comportamento fora da caixinha, Jesus vai ser um prato cheio para você. Aliás, Jesus é um prato cheio para todos nós. Por quê? Na Bíblia tem um momento lá que Jesus vai falar com a mulher samaritana. Judeus não falavam com samaritano. Sabe lá na Índia quando tinha, não sei se ainda existe, aquela ideia de castas? Olha, a sua sombra me polui, a sua sombra me contamina, eu não vou passar nem perto de você. Judeu tinha uma raiva desse tipo por samaritano. Tem toda uma explicação que eu não historiador é que sabe explicar direitinho, da dominação assíria, né, e pegou um monte de gente, e eles misturavam, fazia parte da política de dominação deles, misturar tudo para confundir a cultura, misturar tudo. Então, os judeus que acabaram sendo misturados por causa da dominação assíria, foram para essa região da Samaria, e aí eles começaram a fazer, tipo assim, uma versão muito pouco ortodoxa da maneira judaica de religiosidade. Por isso que os judeus ortodoxos tinham pavor, porque tipo, você é o adulterado, entendeu? Então, quando Jesus foi se dirigir
a uma mulher samaritana, ela falou, como assim você está falando comigo? Entendeu? Então Jesus já está subvertendo a regra aí 2 vezes ao mesmo tempo, por estar falando com o samaritano e do gênero feminino, entendeu? Porque na cultura deles lá, nem se o marido encontrasse a esposa na rua, ele podia falar com ela em público, sabe? E olha a riqueza desse encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Os judeus, eles davam a volta que fosse para não ter que passar por Samaria. Eu vou rodar 90 mil quilômetros a mais, a gasolina pode estar cara do jeito que for, mas por Samaria eu não passo, entendeu? Mesmo que Samaria seja o melhor caminho. O que Jesus fez? Pegou o caminho de Samaria, mesmo não sendo necessário. Ele foi dar uma volta justamente para ir para lá, porque o destino dele, depois de Samaria, ele podia ter feito um caminho mais curto, mas ele falou, não, nós vamos passar por Samaria. Jesus faz questão de fazer o caminho mais longo, mais árduo, justamente para encontrar a mulher samaritana e justamente no calor de meio-dia. Lá era deserto. As mulheres buscavam água no poço, na fonte, de manhã cedinho ou no fim da tarde. Ora bolas, por que essa mulher estava indo justamente no pino, no sol a pino, para buscar água? Porque ela ia sofrer um bullying muito grande se ela fosse buscar água junto com as outras mulheres, porque ela era uma mulher de fama duvidosa, digamos assim. Ela tinha um monte de marido, então ela era aquela assim que todo mundo olhava torto. Minha gente, eu vou fazer aqui um apelo. Antes de pensar, de simplesmente engolir o que socam goela abaixo muitas vezes, a Bíblia é um livro machista, por que você não... Fica aqui um apelo, vamos ler o que está escrito lá, vamos ver como é que Jesus tratou as mulheres, entendeu? Olha a que trabalho ele se deu de dar uma volta, de ir num lugar que era por todos chamado de contaminado, para falar com uma mulher de fama que ela não era aceita nem pelos próprios conterrâneos. E aí vem Jesus e se manifesta a ela, sabe? E ainda em humildade, ele ainda chega e ele puxa a conversa com ela falando, me dê um copo d'água, me dê de beber. Se você for observar, a forma como Jesus se aproxima, como ele começa a conversa com essa mulher samaritana, foi muito mais, digamos assim, carinhosa, assim, complacente do que com Nicodemos, com quem ele tinha falado pouco antes. Nicodemos era um dos homens mais ricos. Se você vê, quem é estudioso profundo, o que Nicodemos fez quando Jesus já tinha morrido, né, antes de ressuscitar, as especiarias e tal, as coisas que Nicodemos oferece, era de alguém que tinha uma soma, assim, ele era entre, acho que os 10 homens mais ricos da região. E ele era uma figura política importante e religiosa também. E quando ele chegou no dia anterior, sei lá, uns dias antes, para falar com Jesus, todo educadão, todo cheio de dedos, Jesus, nós bem sabemos que és mestre, que Deus é contigo. Jesus já chega tocando a voadora, você tem que nascer de novo. Tipo assim, não vem me abordar assim, dourando a pílula, me elogiando, nananã. Você tem que nascer de novo. Se você pensa que pela sua vida religiosa aí, esses rituais, esse monte de estudo que você tem de ser erudito, o reino do céu você não vai conseguir por aí. Você tem que nascer de novo. Então, e ao contrário, com a mulher samaritana, olha como que Jesus aborda. Gente, é o Deus que criou a água. Tá pedindo um copo d'água, tá pedindo água no meio do deserto, sabe? E aí ele fala, se você soubesse com quem você tá falando, você pediria e eu lhe daria a água da vida e tal. E mais uma observação sobre esse diálogo, né? Que eu aprendi estudando com pessoas que dedicaram uma vida, né, ao estudo da Bíblia. Essa mulher samaritana arruma um monte de dificuldade quando ela vai falar quando Jesus começa a falar com ela, né? Primeiro ela diz, porque a gente não sabe em que monte a gente deve adorar, porque tem gente que fala que é em tal, tem gente que fala que é em tal. Jesus já fala logo, não importa o lugar físico, Deus busca aqueles que em espírito o adoram, a adoração é em espírito, você pode estar em qualquer lugar
Igreja não é uma construção física necessariamente. Igreja somos nós somos o templo. Jesus é o templo em nós, né? E aí ela, mas é tudo tão complicado, né? Assim, eu sei que quando o Messias chegar, ele vai nos ensinar todas as coisas. Então, tipo assim, primeiro acha problema no onde que tem que adorar, aí depois fala, tem tanta coisa para aprender, eu estou esperando ainda alguém que venha me ensinar. Jesus fala, pois ó, presente, tô aqui, sou eu mesmo. Então, assim, a postura dela, quando ela começa a arrumar um monte de problema, eu acho que nos representa, eu acho que esse encontro de Jesus com a mulher samaritana tem 1.499.000.000 de significados, né? Jesus fazendo o caminho mais longo, mais sofrido para ele, para encontrar uma mulher que todo mundo desprezava, é Jesus vindo em carne para encontrar conosco, no deserto desse mundo aqui. E a mulher cheia de pecado, cheia de treta aí, somos nós, né? E aí um monte de dificuldade que ela bota, que ela tinha na cabeça dela, sobre método, sobre conteúdo de ensinamento, tarará, Jesus fala, sou eu, entendeu? Não precisa preocupar com o lugar onde você vai orar, porque é em espírito. Jesus nos deu o espírito, né? E quando ela fala, eu preciso de alguém que me ensine, opa, também tô aqui. E Jesus ensina tudo. Pois então. Então, assim, resumo da ópera, não assim, é uma loucura, tá? Não é sábio, é uma loucura, é mais uma mentira de várias que a gente ouve todo dia. Confundir essa questão de uso de pronome em relação a Deus, tá? Deus se revela na palavra dele o tempo todo, como rei, como pai, como noivo, como senhor, tá? Eu acho que qualquer filho que de repente resolve virar pro pai e falar, seu gênero pra mim não tá muito definido, eu vou te chamar agora por um pronome neutro, no mínimo vai levar uma bufetada, né? Eu acho que esse tipo de caminho mostra uma extrema falta de respeito, de conhecimento, sabe? E um extremo de loucura em a criatura querer pintar o Criador, ao invés de a criatura se curvar em humildade, em reverência a um Criador todo-poderoso, a um Criador temível, tá? Todo mundo, as pessoas às vezes têm uma ideia assim de Jesus muito bonzinho e tal. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo, sabe? Eu acho que tá bom de todo mundo ler o Antigo Testamento, o Novo também, porque Jesus fala coisas extremamente desconcertantes, coisas extremamente, o que eu quero dizer, que nos deixam, para nos trazer lucidez, assim, para nos trazer seriedade, entendeu? Então, não é por aí que devemos ir, não. A gente deve chamar Deus da forma como Ele se apresenta, né? E a natureza de Deus é tão sublime para nós, né? Que quando, acho que foi Moisés, né, que perguntou, qual é o seu nome? A resposta foi, eu sou. Eu sou. É um existir que transcende todas as nossas categorias de tempo, de tudo. É isso. Fica o convite para que a Bíblia seja lida, seja estudada com toda seriedade. É isso. Eu vou deixar na descrição os versículos que eu li, o link para essa notícia, quem quiser ver. E o link também desse estudo aí que fala da galinha que morreu protegendo os pintinhos. Gente. Não, e o pior é a hipocrisia, né? Porque eu tô com uma galinha morta na minha geladeira. Na verdade, metade da galinha, porque a outra metade eu já comi. Mas realmente foi de enternecer o coração. Tá bom? É isso.